Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida. Carnaval 2024. O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor, união para a eternidade. A Aparecida vem mostrar a saga da família cidade. Um simples olhar sobre o Rio Madeira faz com que a pessoa que o avista se impressione, se enfeitice, se encante. A água viva, que desce em revolução, causando furor, arrastando tudo pela frente, com fúria, força, em estrondo, quando o sol imponente a beija, a faz dourada. E se é a luz do luar que lhe dá o beijo, o rio ganha um quê de prata, do mais belo que se pode ter. Há um mundo de riquezas que se debruça às margens do rio, paraíso abençoado. O Madeira surge nos Andes, mas só recebe este nome quando aqui chega. É na impressionante cheia que o rio inunda grandes porções de floresta, arranca árvores e arrasta troncos. Daí seu nome, é o rio, ainda da impressionante vazante das gigantes feras que assusta por tudo que podemos ver e tocar, e pelo que nem sempre vemos e que não podemos tocar, que está além até do imaginário caboclo. Na pequena e pacata cidade de Manicoré, o Madeira se fez testemunha do surgimento, crescimento e fortalecimento da família cidade. Os primeiros cidade a viver em terras brasileiras vieram de Portugal, pelo Nordeste. Parte veio para essas bandas em seguida e parte foi para o sul do país. Mas todos da mesma raiz. Em dado momento, teve até sírio na família. Estrangeiro, tio Antônio Felício, casou com tia Eurídice Cidade. Na verdade, ele chamava-se Antum. Desde muito tempo, os rios da Amazônia são como estradas para quem vive na região. E é por meio deles que é transportado de um tudo, de alimentos a medicamentos, roupas, utensílios diversos, para atender a quem vive longe, isolado dos grandes centros. Foi por sentir na pele o isolamento que a família cidade começou a empreender, nos anos 70, fazendo o transporte desses produtos com um time de barcos de Manaus para o interior. Eram os regatões. Com outro time, fazia o transporte de passageiros entre os lugares. Na época, o que havia de mais moderno era a geladeira. Tomar água gelada era o que todos do interior mais almejavam. Mas se levava, mesmo nos regatões, de tudo. E a venda nem sempre era em troca de dinheiro. Era feito o antigo escambo. Trocavam mercadoria por outros produtos. Parte dos 9 filhos, frutos do amor de Orlando Cidade e sua esposa Jandira, e que vieram ao mundo pelas abençoadas mãos de Dona Carminha, parteira de Manicoré. Atuavam neste comércio. Mas seus antepassados já navegavam dentro de Manicoré e proximidades. Buscavam no interior o que podemos chamar de especiarias do Madeira, e vendiam na feira da cidade. Este subir e descer o rio fez com que a família cidade se espalhasse na região. Com o comércio, uma boa relação ia sendo construída ao longo do Madeira. Firmavam-se laços fortes de amor e amizade de ponta a ponta. A viagem era de Manaus até o município de São Carlos, no então território de Rondônia, e durava 60 dias subindo e descendo o rio de volta a Manaus. Foi numa apresentação de uma retreta, na Praça da República de Manicoré, que Jandira conheceu Orlando. Ela já era noiva de um português quando se encantou com Orlando e se desfez de tudo. Afinal, de que vale o resto do mundo diante de um amor avassalador? Essa história de amor acabou se multiplicando pelo rio, pelas cidades irmãs, filhas do Madeira. Cada chegar e partir, numa venda ou noutra, se ajudava a desenvolver esses cantos do rio. Foi daí que nasceu o município de Apuí. Se percebeu que a região, parte de Novo Aripuanã, tinha potencial, e assim se criou Apuí. Um amor mais forte se fez com Borba, a cidade da devoção a Santo Antônio, dos mais expressivos dos santos, o único que tem, assim como cidades, origem portuguesa. Ali, os cidade mostraram, no início dos anos 80, uma fábrica de beneficiamento de borracha, a Evarim, que empregava mais de 300 pessoas, um pouco menos que a prefeitura local.
Na mesma época, outra fábrica foi aberta pelos Cidades em Rio Branco. Era a Ibral. A família então chegava ao Acre. A fábrica de Manicoré, nos anos 2000, se chamava Bacurau, um pássaro comum na região, origem do apelido dos nascidos ali. A força do Madeira reflete a força do Cidade. A história deles com o rio, de mais de um século, deixa claro que passem os anos, não dá para falar do Madeira sem falar do Cidade e vice-versa. Para se ter uma ideia, a casa em que Jandira e Orlando moravam com as crianças, na frente de Manicoré, onde todos nasceram, até mesmo a rua, o rio Madeira levou. E não se teve outra saída. Parte deles, dos que partiram, conforme diz a lei, dão nome aos lugares, como hospitais, fóruns de justiça, escolas, logradouros das cidades do Madeira, em reconhecimento aos seus feitos. São muitas lições de vida, exemplos de uma família do interior do Amazonas, estado de dimensões continentais, em que tudo é difícil pela distância que venceu e vence todo dia, que trabalha sem esquecer do outro, de uma família que cresceu unida e se mantém unida. Sendo eles todos muito religiosos, desde quando o único programa de Manicoré era ir à missa, os Cidades são consagrados a Nossa Senhora Virgem Maria de Aparecida das Dores, que dá nome à paróquia de Manicoré, patrimônio histórico do Amazonas. E hoje, ao contrário do que se pensa, vovô Orlando e vovó Jandira ainda navegam as águas douradas do Madeira, subindo e descendo o grande e poderoso rio. Rio de fúria, de grandeza, riqueza e beleza sem igual. Eles são lendas do lugar. Este enredo é dedicado às famílias do Amazonas, que vencem à distância, o isolamento, com trabalho, suor, coragem e vontade de vencer.